Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, professor de matemática. Estamos aqui desenvolvendo as atividades curriculares complementares, o incentivo do governo do estado do Maranhão, juntamente com a Secretaria Estadual de Educação do Maranhão. Galera, hoje a gente vai dar uma aula sobre conjuntos, né? Uma complementação. Conjunto é um assunto que a gente estuda no início do ano dos alunos da primeira série do nosso ensino médio. Falamos aqui um vídeo sobre os conceitos básicos iniciais, onde a gente vimos o que era um conjunto, qual é o seu conceito, vimos também a sua representação, vimos aqui a relação de pertinência, a relação de inclusão, certo? Conceito de subconjunto também foi visto. E hoje a gente vai estudar as operações que existem entre conjuntos. Só que operações são essas? É multiplicação, é divisão? Não, muita calma nessa hora. Vamos ver quais são as operações que você faz entre conjuntos, que são essas aqui, ó, a união, a interseção e a diferença. Tá? São operações que você faz entre conjuntos. E vamos ver também como é que a gente pode utilizar essas operações na resolução de problemas utilizando o diagrama. Tá? Nos exercícios a gente vai observar como é que a gente usa essas operações de união, de interseção e diferença, para poder fazer a resolução de problemas. Então, olha só, pessoal. Primeiro, vamos começar aqui. União. O que é união entre dois conjuntos? A palavra união, turma, é quase que autoexplicativo. Vamos supor que você seja da primeira série A e outra da primeira série B. Aí vai haver uma palestra, onde o professor chegou, ó, pessoal, vamos todos os alunos da primeira série A e da primeira série B lá para o auditório para assistir a palestra. O que houve ali dentro desse auditório? Uma união. A gente pegou dois conjuntos que estavam separados, primeira série A aqui, primeira série B aqui, e a gente criou um conjunto só. Qual o critério para que o elemento fizesse parte dessa união? Que ele estivesse estudando, ou estivesse estudando na primeira série A, ou estivesse estudando na primeira série B, certo? Então, unir é isso, é você colocar todo mundo dentro de um conjunto só. Aí você está unindo. Muito cuidado com a palavra ou usada na matemática. Porque a gente às vezes usa a palavra ou no dia a dia como se fosse dando alternâncias, Ou é um ou é outro. O ou que se usa na matemática, no estudo dos conjuntos, é um ou de soma, de união, certo? Então, quando você escutar ou na matemática, está mais ligado a você somar do que você excluir, beleza? Então, vamos lá, vamos botar aqui exemplos dessa situação. Então, você tem dois conjuntos, A e B. O conjunto união de A e B é dado por que conjunto? Ó? Um conjunto A, união B, ele vai ser formado por elemento X, qualquer, tal que, qual o critério? Que X pertença ao conjunto A ou X pertença ao conjunto B. Professor, essa notação está difícil, ó. É a linguagem matemática. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? O conjunto união ele vai ser formado por elementos ou que estejam no conjunto A ou que estejam no conjunto B. Só dar um exemplo melhor para a gente entender, porque fica difícil entender assim. Beleza. Então vamos lá, vou botar um exemplo. Então vamos supor que eu tenho aqui um conjunto A. Vou colocar elementos. Meu conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Aí eu tenho o conjunto B. Meu conjunto B vai ser formado pelos elementos 4, 5, 6 e 7. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou unir os dois conjuntos. Eu quero fazer a operação união. Quando você faz uma operação entre dois conjuntos, você obtém como resposta um outro conjunto, que nesse caso nós chamamos de conjunto união, que você usa esse U, símbolozinho. Então, quem seria os elementos do conjunto A união B? Ora, aqui vai ser formado. Se você vai unir o A com B, você pode começar listando todos os elementos de A, não tem problema. Então vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. E agora nós vamos dar continuidade com os elementos de B.
Só, mas o 4 e o 5 já está. Beleza, se o 4 e 5 já está, não é necessário que você coloque ele de novo. Você só complementa. Com 6 e com 7. Certo? Bem simples. Esse aqui é o conjunto união. Tá? Como é que eu posso ver isso em um diagrama? Né? É sempre bom fazer analisando os conjuntos no diagrama também. Eu vou representar esse conjunto A e o conjunto B através de um diagrama. Tá? Então vamos lá, colocar aqui o conjunto A e aqui o conjunto B. Professor, o senhor colocou o conjunto A entrelaçado com o conjunto B, por que o senhor fez isso? Não poderia colocar separado? Poderia, mas o conjunto A e o conjunto B eles têm elementos comuns. Se eles têm elementos comuns, né, tem partes de A e partes também de B. Elementos que pertencem aos dois. Então você tem que deixar esse espaço para identificar esses elementos. Então ficaria aqui, ó, dos elementos comuns. No caso aqui o 4 e o 5. 2, 3. E aqui 6 e 7. Então quem que seria a união? Então esses dois conjuntos aqui que estavam entrelaçados, se você olhar isso aqui por uma totalidade, ó, tudo isso aqui representa o quê? Representa o A união B. É como se esses dois conjuntos agora formassem um conjunto só, como é o exemplo que eu dei lá do auditório, quando juntou a primeira série A com a primeira série B, virou um conjunto só. Beleza? Entendido que a união, né, a palavra união, ela já diz tudo. Unir, juntar, agregar. Agora a interseção, pessoal. O que é interseção entre dois conjuntos? Se eu tiver dois conjuntos, o que significa interseção? Primeiro, o símbolo da interseção é tipo esse Uzinho aqui de cabeça para baixo. É o contrário lá da união. Certo? Essa é a interseção. Então, eu vou dar dois conjuntos aqui da mesma forma. Conjunto A e um conjunto B qualquer. Quem vai fazer parte, se eu quiser fazer a operação interseção entre o conjunto A e o conjunto B? Então, o A união B vai ser formada por elementos X. X eu chamei dos elementos, né, de forma geral. Tal que X pertence a A e, olha que eu usei a expressão e, lá eu usei a expressão ou. X pertence a B também. Só o que o senhor escreveu aí? Tá meio complicado. Uma linguagem, matemática tem essa linguagem mais técnica, mais simbólica, mas é importante para o aluno de matemática ir trabalhando essa leitura, porque ele tem que conhecer os símbolos da matemática, como a matemática se comunica, né? A matemática é uma linguagem também. Então o que eu quero dizer aqui? Opa, botei aqui errado, aqui né? União é interseção. Eu estou dizendo aqui que vai pertencer ao conjunto interseção os elementos que pertencem a A e os elementos que pertencem a B. Ou seja, a interseção são os elementos comuns. São os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Tá? É obrigado ter interseção? Às vezes não, às vezes a interseção é vazio, quando não tem elementos comuns. Certo? Mas se tem, o conjunto interseção vão ser formados pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Olha aqui o E. Contrário daqui que a gente usou o OU. Tá? Só um exemplo. Exemplos é melhor que a gente entenda. Vamos lá, eu posso usar até esse mesmo exemplo que eu usei para explicar o que é união. Vou colocar aqui o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Vou colocar aqui o conjunto B, formado pelos elementos 4, 5, 6 e 7, certo? Aí eu quero estabelecer a interseção, o A, interseção B. Ora, pessoal, quem vai fazer parte desse conjunto? Os elementos que pertencerem a A e que também pertencem a B. Quem são? Ah, pessoal, o 4, ó. Ele está aqui e ele está aqui também. O 5, ele está aqui e está aqui também. Então, quem é a interseção? A interseção vai ser formada pelos elementos 4 e 5. Perfeito? Então, enquanto a união você coloca todo mundo,
dentro de um espaço só, na interseção só os elementos que estão nos dois. Né? Por exemplo, se fazer uma interseção entre a primeira série A e a primeira série B, não vai haver interseção. A interseção é um conjunto vazio. Por que não vai haver interseção nesse exemplo? Porque não existe um elemento, um aluno que está na primeira série A e na primeira série B, né? Não pode. Ou ele está na A ou ele está na B. Então, se eu fizesse a interseção entre a primeira série A e a primeira série B, a interseção seria vazio. Mas se eu incluísse, por exemplo, um professor de matemática nessa turma e ele estivesse dando aula nas duas, esse professor seria a interseção. Certo? No diagrama, professor, onde é que está a interseção? A união já vi que é tudo, né? Você forma um conjunto só. No diagrama, como é que eu consigo observar a interseção entre esses conjuntos? É importante a gente saber isso. Então, vamos lá. Ó. Vai ajudar isso na resolução dos problemas. Ó. Então, você tem aqui o conjunto A, aqui o conjunto B, os elementos comuns, 4 e 5. Ó. Veja que o espaço aqui, ó, esse espaço do meio, é um espaço que pertence ao círculo do A, mas também pertence ao círculo do B. Está nos dois. E aqui você tem quem pertence só a A e aqui quem pertence só a B. Tá? Então, qual região desse diagrama corresponde à interseção? Essa parte aqui, turminha, ó. Olha, essa parte que é comum. Certo? Então, exatamente esse pedaço aí é o que nós chamamos de A, interseção B. Tá? Então, quando você coloca um elemento nesse espaço aqui, você está dizendo que ele pertence aos dois conjuntos. Isso é importante na resolução de problemas. Daqui a pouco nos exercícios a gente vai ver, vai explorar essa ideia. Tá? Turma, e por último, nós temos a operação diferença entre dois conjuntos. O que é, no caso, professor, a diferença entre dois conjuntos? Veja só, a diferença a gente vai usar o sinal de menos, parecido com o que nós usamos na aritmética mesmo, tá? Quem vai participar? Então, de novo, eu vou colocar aqui um conjunto A e colocar um conjunto B. Certo? Ora, diferença de A e de B. Quem vai fazer parte do conjunto de diferença? Então, a diferença A menos B, ele vai ser formado por elementos X, eu vou chamar de X, os elementos, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Certo? Então, a diferença entre A e B, ele vai ser formado por os elementos que são exclusivamente de A. É o A tirando B. Pertence a e que não pertence a B. Certo? E o B menos A, professor, tem? Tem. O B menos A seria formado pelos elementos X, tal que X pertence a B e X não pertence a A. Ou seja, o B menos A será formado pelos elementos que pertencem exclusivamente a B. Professor, como é que eu olho isso no diagrama? Eu já sei que o diagrama todo assim é a união. Eu já sei que essa parte comum, ele representa a interseção, os elementos comuns. Qual o espaço do diagrama estão o A menos B e o B menos A? Pelo que eu entendi, o A menos B, ele pertence somente a A. São os elementos que pertencem somente ao conjunto A. E o B menos A são os elementos que pertencem somente a B. É possível a gente visualizar isso no diagrama? É muito possível, é muito importante isso. A gente saber qual parte do diagrama está os elementos que pertencem a só um conjunto. Na hora de resolver os problemas envolvendo o conjunto, isso vai nos ajudar e muito esse entendimento. Certo? Então vamos lá. Da mesma forma que eu fiz aqui no diagrama, com as demais operações, vamos fazer com a diferença também. Vamos colocar aqui, ó, o conjunto A entrelaçado com o conjunto B, porque eles têm a interseção, existe a interseção. Quando não existir, eu não posso colocar os elementos assim, teria que colocar eles totalmente separados, mas existe, que é justamente aqui o 4 e o 5. Aqui nós temos 1, 2 e 3. E aqui nós temos 6 e 7, certo?
Olha, onde está o conjunto A menos B? É a parte do círculo que pertence somente a A. Então, turma, se você observar bem, e uma visão geométrica disso aqui, ó, está bem aqui, ó. 1, 2 e o 3. Tá? São os elementos que pertencem somente a A. Tá? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, né? 4, 5, 6 e 7. Usando esses mesmos exemplos aqui, ó. Você percebe que esse 1, 2 e 3 são os elementos que pertencem somente a A. Ó. Olha onde eles estão. Então, essa região seria a região A menos B. Certo? E quanto àquela outra parte, é o B menos o A. São os elementos que pertencem somente a B. Esse pedacinho aqui, ó. Então, aqui seria o B menos o A. Certo? Então, você conhece cada pedacinho do diagrama, o que cada pedaço quer dizer, certo? Agora, a gente vai ver como é que a gente pode usar isso aqui na resolução de exercícios. Vamos resolver algumas questões envolvendo operações com conjuntos, né? Vamos para os exercícios agora. Então, vamos para as questões, galera. Primeira questão. Uma empresa, 60% dos funcionários lê a revista A, 80% lê a revista B, e todo funcionário é leitor de pelo menos uma dessas revistas. O percentual de funcionário que lê as duas revistas é. Então, olha só, pessoal, vamos distribuir essa pesquisa nos diagramas. Então, vamos montar dois conjuntos. Um conjunto A, daqueles que lêem a revista A, um conjunto B, daqueles que lêem a revista B. Como existe, inclusive, é isso que a questão quer, os que leem os dois, eu botei um espaço da interseção, né? Falamos de interseção, que pertence a A, pertence a B também. Certo? E aí nós vamos distribuir esses valores no diagrama. Certo? O que ele quer saber? Ele falou também na questão que todos leem alguma revista, né? Então, o total de funcionários, eu vou colocar 100%. Ele quer saber quantos leem os dois, ou seja, quem está no conjunto A e quem está no conjunto B. Turma, qual é o espaço do diagrama que pertence a A e pertence a B também? Esse espaço bem aqui, ó. X, ó. Certo? Só esses 60% que leem A, eles estão aqui no conjunto A. Tem que ter 60%, mas tem X, já tem X. Esse espaço aqui é aquele que representa A menos B, aquela galera que só lê a revista B. Aliás, só lê a revista A. Então, quem vai ser? Vai ser 60% menos X, que é a parte que já estava. O outro, 80%, tem que estar distribuído aqui, ó. Já tem X. E esse espaço aqui, que é da galera que só lê a revista B, como é que eu represento? Ora, vai ser os 80% menos X. Certo? E como é que eu faço agora, professor, para descobrir esse X? Ora, turma, veja que você distribuiu tudo certinho. Essa turma aqui lê só a A, essa turma lê só a B e essa turma lê os dois. Se eu somo essas três parcelas, não tem que dar o total? Tem sim. Então vai ficar como? 60% menos X, mais 80% menos X, igual a 100%, que é o total. Certo? Então, turma, sempre para você colocar nesse espaço aqui, que é o espaço que pertence somente àquele conjunto, você tem que subtrair da interseção. Então, você vai contar duas vezes o mesmo valor. Tá? E aí, vamos resolver aqui. Eu posso cortar esse menos X com mais X. Aí nós temos 60 mais 80 fica 140%. Menos X igual a 100%. Eu posso levar esse X para o segundo membro e trazer o 100 para o primeiro. Tanto faz. Então, 140% menos 100% igual a X. Tá? Então, você tem 40% igual a X, né? Ou X igual a 40%. Beleza? Então, a resposta correta aí é a letra B de bola. Certo? Então, nós usamos aí as operações, né? Os setores para poder resolver o problema. Vamos para a segunda. Observando os diagramas abaixo, os elementos do conjunto A, união B, união C, menos o C é. Então, vou considerar esse conjunto A, o conjunto B, e aqui o conjunto C. Ele quer saber A, união B, união C.
Ora, a união, turma, é tudo isso aqui, ó, né? Unir é como se os três conjuntos que estão entrelaçados aí, eles fossem um conjunto só. Então, se eu quiser saber quem é esse cara aqui, o A união B união C, é tudo isso aqui, ó. Mas ele quer retirar o C, tá? Então, se você retira todo esse espaço aqui, você retira esse conjunto C, que é toda essa circunferência, que parte fica, ó? Fica apenas essa parte aqui, ó. A união B menos o C, ó. Certo? Então, você tem exatamente quais são os elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 10 os elementos que estão representados na letra C de casa. Beleza? Certinho, turma? Vamos para mais uma questão envolvendo conjuntos. Em uma pesquisa realizada com 245 atletas sobre as atividades praticadas nos seus treinamentos, constatou-se que 135 atletas praticam natação, 200 praticam corrida e 40 não utilizavam nenhuma das duas modalidades no seu treinamento. Então, o número de atletas que praticam natação e corrida é, né? Então, ele quer saber o número de atletas que praticam natação e corrida, ou seja, que estão nos dois conjuntos, turma. Natação aqui, corrida aqui, né? Nós temos um total, esse conjunto aqui é o nosso conjunto universo, né? É todo mundo, quem são? São os 245 atletas, ó. 245 atletas fazem parte do meu conjunto universo da minha pesquisa. Aí ele fala que 135 faz natação, eu tenho que ter 135 aqui. 200 praticam corrida, eu tenho que ter 200 pessoas nesse espaço. 40 não faz nenhum tipo de atividade nessas duas. Onde eu coloco esse 40, professor? Se eu colocar bem aqui, ó. Vamos colocar bem aqui o 40, ó. Não está nem aqui, nem aqui. Certo? Beleza, turma. O que ele quer é a galera que está aqui nos dois, ó. X. Certo? Então, turma, o que a gente vai fazer? Beleza. A questão fala que 135 praticam natação. Tem 135 pessoas aqui, ó. Acontece que já tem X. Quanto vai ficar aqui nesse espaço que a galera que só faz natação? Seria 135 menos X. Mesmo raciocínio da primeira questão. O outro, 200 faz corrida, mas também eu já tenho X aqui, ó. Esse espaço aqui vai ficar 200 menos X. Certo? Então, turma, o somatório, aqui você tem o cara que só faz natação, o cara que só faz corrida, o cara que faz os dois e o que não faz nenhum. A soma desses quatro números tem que dar o total. Então, 135 menos X, mais 200 menos X, mais 40, igual a 245. É isso? Somando 135, eu posso cortar aqui, ó, menos X com mais X. 135 com 200 dá 335. Com 40, 375. 375 menos X igual a 245. Trazendo 245 para cá e levando o X para lá, eu vou ter 375 menos 245 igual a X. Isso aqui vale 130, né, turma? Então, eu posso dizer que o X vale 130, que é as pessoas que estão nos dois conjuntos. É a minha interseção, resposta correta, letra E. Galera, não esquece de acessar o plano de estudo para mais informações.